Jesus Divino Mestre, os Espíritos Benfeitores possam auxiliar cada um de nós no entendimento das lições da noite. Nós vamos falar sobre família. Quem são os nossos parentes materiais e espirituais? Porque quando a gente fala em família, o que significa família? No dicionário eu peguei algumas definições de família e fala assim: conjunto de pessoas em geral ligadas por laços de parentesco que vivem sob o mesmo teto. Então, na casa da gente, o pai, a mãe, os irmãos, ali é uma família, né? Outra definição é pessoas do mesmo sangue ou não ligadas entre si, que vivem em comum. Então, se você tem uma casa, às vezes as pessoas, né? Pessoa que trabalha lá, um amigo que está passando uns dias, ou alguém que mora junto, né? E que não é do laço de sangue, de todo jeito ali também é uma família. Nós aqui da Casa do Caminho, que viemos, né? Frequentando tudo, nós também somos uma família. Então, para a gente poder entender o que é família, é o que a gente tem em comum. Todos os grupos onde é que você tem um grupo de pessoas que tem alguma coisa em comum, a gente pode chamar de família. Às vezes, num ambiente de trabalho, né? Você trabalha numa loja, todos os seus colegas lá, é uma família. Na escola, né? Todos os funcionários e tudo, também é considerado uma família. Mas aí quando fala em família, né, como eu disse no início, o que determina a família são as coisas em comuns. E tem hora que a gente olha, às vezes até para a nossa família ou para a família de alguém, e vê que as pessoas, um não tem nada a ver com o outro. Aí como é que pode ser família? Dentro de uma mesma casa, né? Mesmo com os laços de sangue, você tem um ali que é totalmente fora da cor, totalmente diferente, parece que é até adotado. Até entre os adotados, você tem ali o contrário, né? Pega uma pessoa que é de outra família e quando chega lá no meio, está bem parecido. Nós temos que entender que os laços da família não é só do sangue, são laços que nós adquirimos ao longo das nossas encarnações. A convivência com as pessoas vai fazendo que nós criemos laços, e com isso, em uma encarnação próxima, a gente possa estar dentro da mesma família. Normalmente esses laços são por causa de quê? São pessoas afins que estão ajudando umas às outras, ou pessoas que têm dificuldades para poder se relacionar. Pensando na vida futura, na nossa próxima encarnação, espero que todos estejam, né, aqui no planeta Terra, que já vai estar no mundo de regeneração, né? Supondo que todos nós vamos reencarnar, com quem nós vamos reencarnar? Quem vai nos receber? Vocês têm? Pelo menos dá para encher uma mão. As pessoas que falam assim: não, na próxima reencarnação eu vou te aceitar na minha família. Não precisa ser nem como filho, não. Só estar na mesma família já está bom. Nós temos essas pessoas? Aí eu pergunto do outro lado: quais as pessoas que na próxima reencarnação a gente não quer na nossa família? Quem a gente não vai querer? Quem a gente fala assim: nossa, espero que na próxima eu não encontro nem com fulano, nem com vizinho. Para a gente saber com quem a gente vai reencarnar, nós temos dois tipos de espíritos. O primeiro, que está no topo da lista, são todos aqueles que nós temos dificuldade. Porque o laço da dificuldade, o laço
da raiva, o laço da discórdia, o laço que a gente criou por não perdoar. Esses são os primeiros da nossa lista. Então já pode preparar que a sua família está com todos aqueles que você tem dificuldade de convivência. Porque se você criou dificuldade aqui, é aqui que ela vai ser resolvida. Então, no topo da lista estão todos esses que nós temos dificuldade. Essa é a nossa família que a gente vai encontrar. E que normalmente a gente já tem essa família hoje. As pessoas que a gente tem dificuldade, problemas. E os outros? Cadê os bonzinhos? Os bonzinhos são aqueles que estarão dispostos a reencarnar conosco para nos ajudar nessa empreitada. É aquele que, quando você tem duas pessoas que são praticamente inimigos numa família, você vai ter aquele ali que vai reencarnar junto para poder auxiliar, para poder, mediar ali, para poder ver se dá um pouco de equilíbrio. Porque tem hora que as pessoas com quem a gente convive, se não é do nosso sangue, a gente nem tem como ver. Porque nós temos, ex de tudo. Mas vocês já viram ex-pai, ex-filho, ex-irmão? Isso não existe. Uma vez que você nasceu ali junto, aquela pessoa faz parte da sua família. Mesmo que você deserte, que você queira, não queira ver mais, que você vai embora de casa, mas ali está marcado. Não tem como fugir. Então todas essas pessoas fazem parte do nosso dia a dia. São esses que nós vamos estar sempre juntos. Porque as pessoas que a gente tem dificuldade, nós temos esse exemplo nos dias de hoje. Aquelas pessoas que nós temos problemas, dificuldades, eu tenho problema com aquela pessoa daquela loja, daquele trabalho, eu mudo de emprego, nunca mais eu entro naquela loja. É meu vizinho, eu passo por outra rua, eu não quero nem ver, ele entrou numa porta, eu saio pela outra. E aí a gente simplesmente vai fugindo para evitar problema, dificuldade. Mas se essa pessoa é seu irmão, seu pai, seu tio, como é que você vai fazer isso? Não tem como. Principalmente se forem irmãos desde pequeno. A mãe da gente costuma falar assim: onde não te cabe, não cabe seu irmão. O contrário, onde não cabe seu irmão, não te cabe. Aí a gente tem que aceitar e levar o irmão com a gente. É uma tragédia, contrariado, mas aí o que a gente pensa? Eu vou perder tudo, mas pelo menos eu levo. E aí a gente vai quebrando essas arestas, essas dificuldades, vai minimizando. Porque se a gente quiser resolver qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer laço de desamor, de ódio, de egoísmo, qualquer coisa ruim que a gente tenha em relação a outra pessoa, a única maneira de resolver isso é através do amor. É através do perdão, é através da compreensão. Não tem como a gente fazer alguma coisa, resolver alguma coisa ruim com outra. É só com a coisa boa. Não tem outra maneira. Não adianta. E enquanto nós tivermos esses laços de dificuldade com outras pessoas, esses laços nos prendem. Não tem como a gente fugir. E aí a gente vai continuar convivendo até que a gente consiga desatar esses laços, esses nós, essas dificuldades através do amor. É o único caminho que nós temos. E isso depende exclusivamente de cada um de nós. Por mais que a gente coloque dificuldade no outro, que o outro não quer, que o outro dificulta, as circunstâncias fazem isso e aquilo, mas a questão é sempre nossa. Nós podemos escolher sempre
A escolha é sempre nossa. Se alguém chega e me xinga, fala alguma coisa, eu posso escolher revidar, eu posso escolher ir lá e bater na pessoa, eu posso escolher não dar ouvido, eu posso escolher perdoar e não ficar ouvindo. A escolha é minha. Só que o que nós damos ouvido? Ao que os outros vão pensar da gente. A gente prefere fazer o mal para ficar bem com aqueles que a gente acha que são nossos amigos, que é importante para nós, do que nós fazermos o certo, ficarmos bem com o Cristo, com Deus, e perdermos essas falsas amizades, essas falsas coisas que as pessoas colocam. Eu sempre gosto de citar um ditado que fala assim: a voz do povo é a voz de Deus. Isso é a coisa mais errada que existe. Está todo mundo fazendo, está todo mundo errado. Nosso mundo é um mundo ainda de provas e expiações, em transição para o mundo de regeneração. Mundo de provas e expiações, o mal impera. Não é que o mal é mais forte, o mal é superior. Nós, a maioria das pessoas dá mais atenção ao mal. Não acredita na força do bem. Tem uma ideia vaga de Deus, por isso que não confia e não segue os passos que Ele deixou. Quando nós estivermos no mundo de regeneração, aí a balança começa a equilibrar. A mesma tendência que nós tivermos para o mal, nós também vamos ter para o bem. Então, as nossas escolhas, pela nossa experiência, pela maturidade espiritual que nós adquirimos, nós vamos preferir fazer o bem do que o mal. Nós vamos acreditar primeiro em fazer o bem do que fazer o mal. Porque quando eu falo mal, é questão da ignorância, do desconhecimento. Não é a questão da maldade, da crueldade, de fazer alguma coisa contra o outro. Porque quem faz isso está numa condição ainda muito inferior, porque não sabe. Quando nós fazemos alguma coisa com alguém, qual que é a primeira coisa, Se a gente fizer algo contra alguém que a gente sabe que está errado, se nós já adquirimos um mínimo de maturidade, de entendimento da vida, aquilo ali nos faz mal, a gente se sente mal. Se você vê alguém, uma mãe batendo uma criança na rua, qual que é o nosso sentimento? A gente tem que se sentir mal com isso. Você tem que falar assim: nossa, será que precisa disso? Por mais errado que a criança, o adolescente ou outro está, a violência física principalmente, as coisas ruins, você vê uma pessoa xingando o outro e tudo, se aquilo ali não nos tocar, para a gente não se sentir bem com aquela situação, então a gente gosta. Então a gente acha que para resolver as coisas tem que ser na violência, tem que matar, tem que bater, tem que xingar, tem que sofrer. Nós ainda acreditamos nisso. Mas Deus, através das suas leis, a providência divina, em nenhum momento nos corrige através do mal, através da violência, através do sofrimento. Quando nós estamos com outra pessoa que a gente tem dificuldade, é para mostrar a nossa dificuldade, não é para a gente fugir dela. Independente de quem esteja certo e de quem esteja errado. Porque se nós estamos nos ofendendo, se nós não perdoamos, se nós ainda temos dificuldade, o problema é nosso. Então são oportunidades da gente colocar em prática o que nós aprendemos aqui. Quantas vezes vocês vieram, vamos colocar só na casa do caminho, que já foi falado de perdão, de compreensão,
de entendimento, de paz, de boas maneiras. Toda palestra fala disso, que a gente precisa melhorar. Quantas vezes vocês já ouviram falar que a gente tem que ser do mesmo jeito e que o outro é que tem que melhorar? Não tem isso. Porque se a gente tiver que esperar o outro melhorar, todo mundo está esperando a gente também. E aí, para a evolução. Está todo mundo esperando todo mundo. Não funciona. Nós temos que ter a iniciativa. Tem que partir de nós querer fazer diferente. Sem se preocupar com o que o outro acha, com o que as pessoas acham, com o que as redes sociais vão pensar. Isso não faz a menor diferença. Porque no final, o que vai fazer a diferença é a nossa consciência. E se eu tiver a consciência tranquila, eu não preciso de mais nada. Os outros com o tempo vão entender. Mas eu preciso estar em paz. Porque quem vai responder por tudo isso sou eu. Cada um vai ter a sua cota. Mas eu posso voluntariamente fazer diferente. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, os Espíritos falam assim: os laços de sangue não criam forçosamente as amarras entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Quando a gente fala meu pai, minha esposa, meu filho, né? Meu filho é o mais comum, né? Porque a gente acha que é nosso mesmo, né? É meu filho nessa encarnação. Ele é um espírito imortal igual a mim, talvez até mais antigo, talvez mais evoluído, ou não. Então, na hora que a gente vê as pessoas, principalmente as crianças, eu tenho que ter o olhar espiritual. Eu não posso achar que ali está começando a vida e o que está acontecendo com ele é fruto da sociedade, do que ele vive. Ele já traz todas as tendências com ele. Não é uma coisa que está começando agora, que é culpa dele, de alguém, das circunstâncias, da escola, da vizinhança. A gente culpa todo mundo, mas ele já traz a sua bagagem, assim como nós. Então, quando a gente identifica numa criança uma dificuldade, ele não aprendeu com ninguém. Porque nós, que somos pais, né? Ou já tivemos alguém sob a nossa responsabilidade, você cria ali desde bebezinho até 5, 6 anos de idade. Você deu toda a educação, você fez tudo para poder, né, esforçar em fazer o certo. E aí ele vai para a escola, e no primeiro dia que ele vai para a escola, ele volta e xinga um palavrão dentro de casa, coisa que ele nunca ouviu de ninguém. Aí a gente fala assim: não, mas que escola é essa? Mas a gente não pensa assim: nossa, eu passei 6 anos ensinando meu filho, e um dia que ele foi na escola, tudo que eu ensinei ele desaprendeu. Será que a gente é tão ruim assim? Que educação é essa que nós demos que qualquer coisinha derrubou? Não, ele trouxe as tendências dele. E aí o que acontece? À medida que ele vai crescendo, ele vai passando pelas experiências, mostrando as suas tendências, e nós, que somos responsáveis por ele, temos que ensinar, temos que mostrar o caminho correto, para na hora que chegar o momento decisivo dele escolher se ele vai escutar a gente ou se ele vai escutar o outro, alguma coisa pese mais. Porque se ele tem tendência ao egoísmo, né? Você pega um menino, né, 4 anos, manda para a escolinha, e aí ele chega lá, volta: você merendou tudo? Não,
Eu dei para meus colegas, você não comeu nada não? Não quis não, esse pedido, né? Levou uma coisa tão boa, eu dei para eles. Você é bobo demais, não tem isso não. Se eles não te der, você não dá para eles. A gente ensina assim. Você só dá para o coleguinha a merenda que se ele te der também. Estamos ensinando as crianças a serem egoístas. Mas se ele já tem o coração bom, por mais que a gente insista, pode até balancear ali, né? Baquear, assim, não, meu pai não quer que eu seja egoísta mesmo. E agora? Aí ele fica na dúvida. Mas se ele é egoísta e a gente vai ensinando a ele não ser, a ele ser caridoso, na hora que ele for ser egoísta, vai pesar também. E agora? Eu vou ser egoísta ou eu vou seguir meu pai? O que eu vou fazer? Tem uma história interessante de que um rapaz foi para poder arrumar um emprego. E aí marcou o dia da entrevista e todos, né, estavam numa sala aguardando a entrevista. E aí falou assim, olha, aí na vez de cada um, a pessoa ia, atravessava um corredor, chegava numa outra sala e fazia entrevista e saía por outro lugar. Ninguém encontrava com a pessoa de volta. E aí a hora que chegou esse rapaz, ele foi, pode seguir, você vai seguir direto até no final, é na última porta. Aí ele, tá. Aí ele foi andando assim, aí ele foi e viu uma vassoura caída no chão. Aí ele foi, instintivamente foi, pegou a vassoura. Falei assim, nossa, o povo aqui tá igualzinho. Lá em casa, né, minha mãe xingou tanto toda vez que eu vi uma vassoura caindo no chão, e agora é só eu ver que eu tenho que pegar, né? Mas tá bom. Aí foi, passou do lado de uma sala, não tinha ninguém, a luz acesa. Ele foi e apagou a luz, lembrou da mãe de novo. Numa outra sala, um banheiro e a torneira aberta. Ele foi e fechou. Chegou lá para a entrevista, tudo. Falou assim, eu vim para a entrevista, falei assim, não, o emprego é seu. Ah, mas e a entrevista? A entrevista você já passou por ela. Tudo que você fez pelo corredor nós estamos observando. A nossa empresa precisa de pessoas com valores. Se você já os traz sem se comprometer com nada aqui, o trabalho que você vai aprender aqui, qualquer que seja ele, você vai ser uma boa pessoa. É disso que nós estamos precisando. E é assim, porque quem é bom, dá certo em qualquer lugar. Quem faz as coisas por amor, quem se importa com os outros e com as outras coisas, é valorizado. Funciona. Nós precisamos acreditar no bem. Porque chegar e aprender um serviço, a maioria dá conta. Mas permanecer nele, fazer ele da melhor maneira possível, isso aí só quem foi educado a ser bom, quem foi educado a se comprometer com a sociedade. Porque quando a gente passa pelas coisas e não valoriza, porque não é nosso, eu não estou na minha casa, para que eu vou apagar a luz? Não é eu que pago a conta, essa vassoura não fui eu que derrubei. Esse tipo de comportamento vai ser em tudo. A gente é um só. Quando a gente se importa com pequenas coisas, a gente também se importa com as grandes, independente de onde nós estivermos. E essa questão a gente traz conosco, porque por mais que os pais ensinem, eles têm que ficar com a consciência tranquila de que eles fizeram de tudo, mas em momento algum eles podem esperar que aquilo dê resultado, porque não depende só deles. Mas a questão do pai e da mãe na educação é essa. Meu filho virou bandido, meu filho fez aquilo, meu filho não respeitou, mas eu fiz a minha parte, eu dei o exemplo, eu ensinei. Se ele não quis seguir, é com ele. A minha consciência está tranquila.
se a gente pensar assim, se eu tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo, aí a gente está ligando mais uma vez para poder ter uma nova oportunidade, para poder tentar fazer diferente. Mas nós podemos fazer diferente agora, fazer a nossa parte, sempre. E aí uma reflexão para nós. O que veio primeiro? Os laços da família espiritual ou os laços da família corporal? Os laços da família espiritual. Porque hoje, se nós estamos encontrando aqui, talvez é a primeira vez que eu encontro com meu filho. É a primeira vez que eu estou tendo um relacionamento com a minha esposa. Talvez não é. Nós não tivemos, algum compromisso de estar aqui. Normalmente a gente tem. Mas, às vezes, se alguém falha, a espiritualidade, eu gosto de falar que tem um plano B para resolver o nosso problema. Tem um livro chamado Deficiente Mental, porque fui um, que conta as várias faces de por que os espíritos nascem como deficiente mental. E um deles, uma dessas histórias, conta a história de 3 médicos na época da guerra, Segunda Guerra Mundial, que eram de famílias nobres, ricas, e as famílias incentivaram eles a ir para a guerra, para poder ganhar dinheiro, para poder ganhar fama. Quem é que quer ir para a guerra para ganhar fama e dinheiro? Tem gente que quer, mas é a visão. E aí eles foram para a guerra e estavam lá cuidando das pessoas e tudo, tanto dos aliados quanto dos inimigos que chegavam, que eram capturados, E aí a guerra sempre traz escassez de tudo. Começaram a faltar medicamento, ataduras e tudo mais. E aí eles começaram, chegava um inimigo lá ferido e tudo, eles acabavam de matar a pessoa, ou deixavam morrer, para sobrar para os aliados. Todos são pessoas. Não é porque aqui é de outro país que a gente tem que escolher o menos pior, escolher os nossos. E aí, nada por acaso, veio uma bomba e matou todo mundo lá dentro, onde é que eles estavam. E para surpresa deles, assim que eles despertaram, eles se viram no meio de todos aqueles espíritos que eles acabaram de matar ou deixaram morrer. E esses 3 médicos ficaram perturbados. E esse, que virou deficiente mental, a perturbação era tão grande que ele veio na próxima encarnação como deficiente mental. Com síndrome de Down, não conversava, não raciocinava direito, tinha muita dificuldade. E desde criança, ele tinha o pai, a mãe, a irmã mais velha e depois ele. Nessa encarnação, a irmã sempre ficava cuidando dele, mas brigava muito com ele. A mãe tinha muito carinho, o pai tinha muito carinho. E toda vez que ele ficava doente, ele detestava ir no médico, ficava perturbado. Justamente porque a lembrança da reencarnação passada. E, resumindo bastante, ele desencarnou com seus 25 anos, mais ou menos. E aí chegou no mundo espiritual, reaprendeu tudo de novo, e logo em seguida ele perguntou: por que eu nasci deficiente? Aí mostrou para ele, porque ele ficou perturbado logo depois do desencarne, por causa da situação. E meus colegas, aí eles foram visitar. Um dos colegas dele estava andando na rua, totalmente perturbado, com medo, inseguro, com aquelas síndrome de perseguição, toda hora olhava para trás como se tivesse alguém atrás dele, e ele vendo os espíritos obsessores, ali o atormentando,
e ele naquela situação. E o outro? Aí o outro foi lá, estava lá na África, cuidando da guerra civil que sempre acontece lá. Era médico desses sem fronteira e tudo lá. E aí ele chegando próximo, né, ele espírito junto com o instrutor, falou assim, vamos escutar a conversa deles. E aí a enfermeira, conversando com o médico, falou, doutor, o que você está fazendo aqui? O seu médico jovem, bonito, tem uma família boa, tem seu consultório lá, podia estar lá ganhando muito dinheiro, o senhor está aqui no meio dessa pobreza, no meio dessa dificuldade, no meio dessa guerra. O que o senhor está fazendo aqui? Para que o senhor está aqui? Ele falou assim, é aqui que eu me sinto bem, algo me atrai, eu sinto a necessidade que eu preciso cuidar das pessoas. Então os três fizeram as mesmas coisas e cada um resolveu reparar de uma maneira diferente. Um ficou perturbado, o outro ficou deficiente mental e o outro veio normal e já estava na reparação. Os outros ainda vão passar pela reparação para poder, né, desatar as dificuldades que eles mesmos criaram. Nós escolhemos. E aí ele foi e perguntou, e a minha família? Quem que foi? Ele falou assim, o seu pai era o seu pai da encarnação passada, quando você era médico. A sua irmã mais velha era a sua esposa da encarnação mais velha. E a sua mãe era um espírito que pela primeira vez vocês conviveram juntos. Ele falou assim, mas e a minha mãe? De quando eu era médico? Estava numa programação dela vir encontrar com seu pai, eles namoraram, casaram, ter a sua irmã e ter você. Só que ela, por pressentir que teria um filho deficiente, pressentir as dificuldades que teria que ter, do amor a mais que ela teria que dar, ela recuou. Ela não sabia, mas a gente pressente quando tem alguma coisa. E aí, quando ela começou a namorar com seu pai, ela desistiu e foi viver outra vida. Mas, como já estava dentro de toda uma programação, o espírito que fez sua mãe era um espírito que provavelmente também devia na área, veio, encontrou com seu pai e deu continuidade ao seu processo de reparação. Então a família que a gente vai construindo começa no mundo espiritual, começa na intenção da gente querer ajudar, porque hoje talvez as pessoas que nós vemos como pessoas que são difíceis, complicadas, nossos inimigos que causam tanto problema para nós, que como diz no popular, a gente não quer nem ver pintado de ouro. Quando nós estivermos no mundo espiritual e percebermos toda a dificuldade, toda a problemática que essa pessoa já tem, por estar na ignorância, ou por nós até, né, ter culpa em relação a isso, nós vamos querer vir para ajudar essas pessoas. Mas aí são escolhas nossas. E continuando, no Livro dos Espíritos, fala assim: frequentemente os pais transmitem aos filhos a parecência física. Isso aí todo mundo sabe, né? Os filhos sempre se parecem com os pais, tem os traços, né? Do rosto, do nariz, corpo, do cabelo. Aí Kardec pergunta: também alguma parecência moral? Ou seja, se eu tenho alguma virtude ou algum defeito, o meu filho eu vou transmitir para ele também? Porque os traços físicos a gente passa, né? Mas os traços espirituais, morais. Aí Kardec, os espíritos respondem assim: não. Que diferentes são as almas aos espíritos uns dos outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Dentre os descendentes das raças, apenas há a consanguinidade.
Então a família só transmite as questões materiais. É só a aparência física. Só a questão física. O que você traz de moral, você não transmite aos seus filhos. Nem de bom, nem de ruim. Para você transmitir isso, é através do exemplo, é através da educação, é através da orientação. Aí você vai estar transmitindo aquilo que você tem. E aí na mesma pergunta, Kardec pergunta: de onde se originam as parecências morais que costuma haver entre pais e filhos? Aí a gente fala assim, tá, se a pessoa não transmite um defeito ou um valor, por que às vezes tem famílias que são iguais? Tem aquela pessoa que é meio bruta, que bebe muito, e o filho é do mesmo jeito. Tem uns que é calmo, tranquilo, caridoso, conversa baixo, e o filho vem, é da mesma maneira. Aí pergunta, e aí, de onde que vem isso? Os espíritos responderam: é que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Ou seja, já viveram juntas em outras encarnações, já tiveram os mesmos desejos, os mesmos gostos, eram companheiros, né? Quando reencarna, os dois, sendo pai e filho, não é que um transmitiu para o outro, mas isso já veio ao longo das encarnações. Então, se em outra encarnação eu era um agricultor que gostava dos animais, e ali eu convivia com outras pessoas na mesma condição, quando a gente reencarnar, que são espíritos que tinham os mesmos ideais, os mesmos objetivos, e a gente reencarnar junto dentro da mesma família, é porque nós construímos ao longo das outras vidas, não o que eu estou passando agora. Porque essa questão é um pouco complexa. Por isso que a gente não pode saber da vida passada. Por isso que a gente não deve querer saber quem eu fui em outra vida, quem foi a minha esposa, quem foi meu filho. Não pode ser assim. No livro Missionários da Luz, nós temos o caso do Sigismundo, que vivia um triângulo amoroso, né? Sigismundo, Adelino e Raquel. Adelino era casado com Raquel e Sigismundo começou a querer ficar com a Raquel, assassinou o Adelino, ficou com a Raquel, depois largou ela caiu no prostíbulo e essa problemática toda. E aí eles tiveram toda essa complicação, todos desencarnaram e voltaram de novo para poder reencarnar e reajustar. Adelino viria novamente, casando com Raquel, e Sigismundo seria seu filho. Na época que estava para Raquel ficar grávida, né, já estava na hora de Sigismundo vir, ele começa a se aproximar do casal. É normal isso, né, para poder já se ambientando, já se aproximando da mãe, do pai, para quando haver a concepção, ele já ter ali o seu campo aberto para poder reencarnar. Só que quando ele começou a se aproximar, o Adelino tinha pesadelos terríveis com alguém o perturbando. Era a proximidade de Sigismundo. Mesmo ele querendo ali, né, eles tinham se comprometido no mundo espiritual, a um a perdoar o outro, a reparar aquela situação, ele tinha dificuldade. Ele achava, né, aquela reminiscência que ainda permanecia do seu ser, de ter sido assassinado. Quando o assassino estava se aproximando, ele tinha aquele pavor. E aquilo era tão forte que ele ficou estéril. Inconscientemente, o seu organismo ficou estéril, porque era o filho dele que estava se aproximando. E aí a espiritualidade foi, interveio, chamou todos os três, um desdobramento no mundo espiritual,
reencontraram, fizeram lá novamente, né, o acordo, falou assim, você se comprometeu, e agora você vai fugir, você deu a oportunidade, você procurou perdoar, e aí ficou tudo bem, e eles voltaram. Dissipou aquela energia negativa, ele voltou ao normal, e Raquel ficou grávida e Sigismundo ia nascer. Imagine se ele soubesse que o filho tinha assassinado ele na última encarnação. Qual que seria o comportamento dele? Você me deve, né? Tudo que você faz é pouco, porque você me matou. A gente ia ter esse comportamento. E se fosse o contrário? Como seria o comportamento de Sigismundo? Nossa, eu matei meu pai, né? Tudo que eu fizer está certo, eu vou me submeter a tudo, que eu tirei a vida dele e tal. A gente não ia ter tranquilidade, porque nós não podemos fazer as coisas pelos outros, porque a gente está pagando ou cobrando uma dívida. Eu tenho que fazer indiferente disso. Eu não posso chamar a atenção de alguém porque em outra vida ele fez alguma coisa comigo e agora eu tenho direito. E muito menos deixar de chamar a atenção, de falar o não, de fazer o certo, de às vezes contrariar, porque eu devo ele alguma coisa de outra vida. Nós temos que fazer o certo indiferente disso. Fazer o nosso melhor, principalmente dentro da nossa casa, que é onde às vezes a gente tem mais dificuldade. Nós sabemos quando a gente tem, por exemplo, um filho pequeno que vai para a casa da tia, vai para a casa do vizinho, fica o dia inteiro lá, ele come de tudo, ele não dá problema, não tem nada, é só a gente chegar para buscar que já transforma, porque o problema dele é com a gente, e às vezes nós somos assim, né? É aquela história, né, que um casal com seu filho chamou um casal de amigos com o filho dele para poder ir jantar na casa dele. E aí estavam lá à mesa e tudo, e o filho do amigo chegou e derrubou o copo de refrigerante. Aí o pai foi, levantou no maior calmo, pegou o pano, não, isso acontece, criança é assim mesmo, preocupa não, pode ficar tranquilo. E aí o menino olhando e falou assim, quando é comigo só briga e me xinga, né? E nem me dá outros. É assim, fazendo a mesma coisa. Por que a gente age diferente? É nessas horas que nós temos que perceber a nossa dificuldade, a nossa fragilidade de tratar as pessoas diferentes por causa dos nossos laços anteriores. Se eu pego muito no pé de alguém, pode saber que alguma coisa já aconteceu nessa vida ou em outra, e que eu tenho que procurar ter mais prudência, ter mais compaixão, ver que às vezes é só uma implicância minha, porque a gente sempre enxerga as pessoas assim. As pessoas que a gente gosta, tudo que ela faz está certo. As que a gente tem dificuldade ou às vezes não gosta, tudo que ela faz está errado. E não pode ser assim. As nossas atitudes não podem ser movidas por causa disso. Porque aí a gente passa a mão na cabeça daquele que está fazendo errado, só porque é nosso amigo, é nosso companheiro, e aí a gente está trazendo dificuldade futura para ele. E deixa de ter a oportunidade de perdoar, de fazer diferente com aqueles que nós temos dificuldade. Vamos nos esforçar em olhar a vida como espíritos, dar o nosso melhor, perdoar mais, para que todos aqueles com quem a gente convive possam ter condições de a gente chamar de família, que aonde a gente estiver, as pessoas nos tratam realmente como família. Que Jesus nos abençoe por isso.